Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Durante essa última semana tivemos muitos vídeos aqui no canal, né? Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Paulista Sub-20, entrevista que eu postei ontem com o Gabriel Kidani. Faltou a gente falar do Sub-17, né? No começo da semana tivemos Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 1. Jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão Sub-17. O Verdão agora chega a 6 pontos ganhos. São 3 jogos disputados até aqui, com 2 vitórias e uma derrota. Estamos atualmente na oitava colocação, bem no limite ali, né? Seríamos atualmente o último dos classificados ali, né? Classificam 8 para o mata-mata. Então daqui a pouco vamos trazer os 3 gols dessa partida, que é sempre difícil, né? Contra o Red Bull Bragantino, eles que têm uma base excelente, tanto no Sub-20 como no Sub-17. Teve pênalti que o goleiro Luiz Fernando pegou, né? Então garantiu mais 3 pontos ao Verdão, e depois o Verdão, por sua vez, marcou um de penalidade, né? Então daqui a pouco tem a história desse jogo bem movimentado para vocês. Bom, como eu falei, o Bragantino abriu o placar no primeiro tempo, e como a gente sempre faz aqui, trazendo os detalhes dos autores dos gols da partida, né? Quem empatou o jogo no segundo tempo pro Verdão foi o Derek, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17, hein? Lateral esquerdo, marcou 2 vezes até aqui, e nessa sexta-feira o Derek recebeu uma excelente notícia, né? Vai representar a seleção brasileira pela primeira vez. É isso mesmo, Derek convocado para a seleção brasileira Sub-17, que vai disputar alguns amistosos no mês que vem. E o Lucas Ramon, palmeirense, foi convocado, assim como o Luiz Pacheco, que é figurinha carimbada da seleção da categoria. Bom, e quem virou a partida foi ele, Juan Gabriel. Tinha perdido as 2 primeiras rodadas do Brasileirão Sub-17 por conta de uma lesão. Voltou na terceira rodada, ainda no banco, né? Mas voltou em grande estilo, entrando no segundo tempo e marcando um gol de pênalti que garantiu os 3 pontos ao Palmeiras. Vale lembrar que o Juan Gabriel foi artilheiro da Copa Puma, que disputamos há alguns meses, e o Verdão foi campeão, e ele foi artilheiro da Copa Ibrachina também. Recentemente, o Verdão também ergueu a taça. Então, vinha sendo tranquilamente o grande destaque do Verdão na temporada, ainda que em torneios não oficiais. Aí começou, né, recentemente o Campeonato Brasileiro Sub-17, ele ficou fora das 2 primeiras rodadas, volta agora em grande estilo. Bom retorno ao Juan Gabriel, e inclusive durante o ano certamente ele vai transitar no Sub-20 também. Já ganhou chance na Copinha de Janeiro, por exemplo. No ano passado também já foi relacionado, né, para partidas do Sub-20. É um excelente jogador. Bom, sobre a escalação do técnico Arthur Tiro, em relação à última rodada, tivemos 2 mudanças. Então no meio saiu o Niackson, né, que começou no banco de reservas, para a entrada do Juan Iago, que também é um camisa 8, mas o Juan pode fazer uma função até mais avançada. E também tivemos uma mudança na frente. Saiu o Lucas Gaúcho, né? Começou também no banco de reservas, para a entrada do Juan Francisco, que vinha jogando pelo Sub-20, dessa vez desceu para atuar pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele deve fazer isso, né, ao longo do ano, principalmente em partidas mais complicadas, que é o caso do Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Bragantino chegou nessa partida contra o Palmeiras com 100% de aproveitamento, né? Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos. Bom, então o time ficou da seguinte maneira: Luiz Fernando foi o goleiro, pegou um pênalti quando estava 1-1, então sem dúvida nenhuma um dos heróis da partida. Na lateral direita tivemos o Fernando Gabriel, que era um meio-campista, né? Tem um cruzamento preciso. A gente vai assistir alguns lances, alguns cruzamentos perfeitos aí do Fernando Gabriel, que vem substituindo o Matheus Gomes, né? Que era o titular, começou o Brasileirão Sub-17 como titular, mas se lesionou logo no jogo de estreia, e desde então Fernando Gabriel vem sendo camisa 2 do Verdão na categoria Sub-17, muito bom, principalmente ofensivamente. Na lateral esquerda, já falei dele aqui, o Derek, novo atleta da amarelinha, né? Novo jogador aí que vai ter aquele carimbinho nas escalações que o Palmeiras divulga ali, né? Com jogadores com passagens por seleção brasileira de base. Agora, o Derek, a partir de agora, vai ter seu carimbinho lá também. Vem tendo o início de Brasileirão Sub-17 muito, muito bom. E na zaga, outro jogador selecionável, né? O Lucas Ramon, jogando ao lado do Felipe, né? O Felipe, por sua vez, não foi tão bem na partida. Agora, contra o Red Bull Bragantino, foi ele quem cometeu o pênalti que a equipe de Bragança desperdiçou. Daqui a pouco a gente vai assistir. Vamos lá para o meio-campo. Tivemos a manutenção do capitão Luiz Pacheco, outro atleta que foi convocado agora para a seleção brasileira Sub-17, jogando ao lado do Juan Iago. À frente ali com a camisa 10, o Vinícius. E no ataque, Eduardo Conceição, Tauan e Juan Francisco. Bom, e os 10 primeiros minutos de jogo foram bem movimentados em Barueri, muitas finalizações de ambos os lados. Talvez o Bragantino tenha chegado até mais, né? Mas também por conta de alguns erros defensivos do lado do Palmeiras, como vocês estão assistindo, né? O Arthur Tiro prega também uma saída de bola sem dar o famoso chutão ali, né? Então de vez em quando vai ter, sim, alguns erros de passe lá atrás. O Eduardo Conceição tentou dar a resposta, mas o goleiro pegou. Mas na sequência o Bragantino já responde, né? Em finalização, onde o Luiz Fernando fez a defesa. Então, cara, foi um jogo lá e cá
principalmente nos primeiros 10 minutos, mas depois o Palmeiras começa a ficar à frente ali, né? Acerta uma bola na trave que a gente vai assistir daqui a pouquinho. Só que quem abre o placar é o Bragantino, né? No finalzinho do primeiro tempo. Bom, e como eu falei, as chances mais claras da primeira etapa foram do Palmeiras. Eu vou ilustrar aí para vocês, inclusive. O cruzamento certeiro do Fernando Gabriel para a cabeçada do Vinícius. Depois o próprio Vinícius teve uma chance, aproveitando uma sobra ali. A bola passou muito perto, ele soltou uma bomba, né? E aí, poucos minutos depois, o Fernando Gabriel, novo cruzamento do camisa 2 na cabeça do Derek, lateral esquerdo artilheiro, mandou essa bola na trave. Então o Palmeiras ficou por pouco, né? De abrir o placar na Arena Barueri. Mas quem abriu o placar foi o Red Bull Bragantino. O Fernando Gabriel, que apareceu muito bem à frente, deu um espacinho ali do lado esquerdo, talvez não tenha acompanhado bem o Jacaré, né? Camisa 6 do time adversário que apareceu pelo lado esquerdo. O Jacaré cruzou e aí o Kaique dividiu com o Lucas Amon após uma saída errada, talvez ali do goleirão Luiz Fernando, e colocou para dentro. Então 1-0 para a equipe de Bragança. Esse gol foi no finalzinho do primeiro tempo. Bom, no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez duas mudanças. Saiu o camisa 8, Juan Iago, e entrou o Fred, que é zagueiro de origem, mas tem sido testado ali como um camisa 5. Então, com a entrada do Fred, o Luiz Pacheco ganhou liberdade e participou do gol do Derek, inclusive. Daqui a pouco a gente vai assistir. E na frente saiu o Eduardo Conceição e entrou o Lucas Gaúcho, centroavante, né, para jogar ao lado do Rua Francisco mesmo ali, né? Vários homens de frente com características talvez parecidas, mas o Gaúcho é um 9-9 mesmo, e ele conseguiu o pênalti do gol da vitória. Daqui a pouco a gente vai assistir. Bom, e na etapa final, o Verdão foi em busca, primeiramente, do gol de empate, né? Daqui a pouco a gente vai assistir o gol do Derek, mas antes, novo cruzamento certeiro do Fernando Gabriel na cabeça do Juan Francisco, que parou no goleiro João, do Red Bull Bragantino, hein? Foi muito bem o João, inclusive, na partida. Até que o Luiz Pacheco, jogando mais livre na segunda etapa, deu passe, o Derek, lateral esquerdo artilheiro, apareceu mais uma vez muito bem à frente, soltou a bomba e empatou o jogo lá na Arena Barueri, 1-1. O Palmeiras consegue esse empate num bom tempo, aí tinha mais um tempo interessante para buscar a virada lá na Arena Barueri, que está em reforma, né? Por isso que não recebeu o público palmeirense. Só que o problema é que o Red Bull Bragantino teve um pênalti a seu favor minutos depois do gol do Derek, num erro do zagueiro Felipe, né? Primeiro ele errou na saída de bola, o atleta do Bragantino tomou a bola dele, aí o zagueirão palmeirense, tentando se recuperar no lance, acaba cometendo o pênalti, e o Davi Lucas, né, que foi quem sofreu, inclusive, pegou a bola, assumiu a responsa, bateu, e o Luiz Fernando, goleirão palmeirense, especialista em penalidades, fez a defesa. E aí fica a curiosidade, né? Já falei da Copa Puma aqui, que o Verdão foi campeão, né? O Luiz Fernando pegou 2 pênaltis contra o Bragantino, exatamente contra a equipe de Bragança na final. A partida foi para os pênaltis, né? A decisão foi para os pênaltis, e o Verdão foi campeão graças ao goleirão camisa 1, que pegou 2 pênaltis. Ele volta a defender um pênalti contra o Bragantino, já é um carrasco, né? Da equipe do Red Bull. E aí, como é o futebol, né? Minutos depois foi o Palmeiras quem teve um pênalti. Se o Bragantino não aproveitou sua penalidade, o Palmeiras aproveitou a sua chance num pênalti ali que o Lucas Gaúcho conseguiu, né? A bola bateu na mão do zagueiro adversário, e quem bateu foi o Juan Gabriel, que tinha entrado minutos antes, né? O Juan Gabriel, canhoto, assumiu a responsa, bateu bem demais a penalidade. O grande artilheiro, né? Até aqui do Sub-17 no ano, se a gente contar Copa Puma, Copa Ibratina, ninguém marcou mais gols que o Juan Gabriel, um dos grandes nomes da geração, é meio atacante, é alto, vai bem de cabeça, tem uma finalização muito boa também, um nome pra gente ficar muito de olho nessa temporada. Bom, as crias do Sub-17 voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15 horas, contra o Atlético Paranaense em Curitiba, no CT do Caju. Então já anota na agenda aí para não esquecer. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante. Vamos debater sobre esse jogo bem movimentado aqui na aba dos comentários, e botãozinho hypar lá embaixo ajuda demais na divulgação do vídeo. Seja membro se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso canal. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.